Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segundo a Reis, capítulo 24. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jeoiaquim, ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se rebelou contra ele. E o Senhor enviou para ele as tropas dos caldeus, dos sírios, dos moabitas, as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério dos seus servos, os profetas. E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá para o afastar da sua presença por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizeram. Como também por causa do sangue inocente que derramou, pois encheu a Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis os perdoar. Ora, no mais os atos de Jeoiaquim, tudo o que ele fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeoiaquim dormiu com seus pais, e seu filho Joaquim reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o Eufrates. O princípio do cativeiro de Judá. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Neusta, filha de Eunatã de Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os servos a estavam sitiando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, o rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e os seus oficiais. E o rei da Babilônia o tomou preso no ano 8º do seu reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e partiu os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha falado. E transportou a toda a Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos, e a todos os artífices e ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os oficiais e os poderosos da terra, levou presos de Jerusalém até a Babilônia. E todos os homens valentes até 7.000, e artífices e ferreiros até 1.000, e todos os homens destros na guerra. A estes o rei da Babilônia levou preso para a Babilônia. E o rei da Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, rei em seu lugar, e lhe mudou o nome para Zedequias. Zedequias então reina. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Hamutal, filha de Jeremias de Líbna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoiaquim, porque assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém, contra Judá, até os rejeitar de diante da presença. E Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Segundo a Reis, capítulo 25, Jerusalém é destruída. E sucedeu que no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela. E levantaram contra ela trincheiras em redor, e a cidade foi sitiada até 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 do mês 4º, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi invadida, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim real, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina.
Porém, o exército dos caldeus o perseguiu, o alcançou nas campinas de Jericó e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, e foi-lhe pronunciada uma sentença. Os filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos, vazaram os olhos de Zedequias e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, até Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes queimou, e todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda, e derrubou os muros ao redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixara ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou preso. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar, alguns para vinheiros e outros para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as cadeiras, as pás, os apagadores, as colheres e todos os vasos de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros, as bacias, o que era de ouro puro, e ouro, e o que era de prata e também prata. As 2 colunas, um mar, as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o cobre de todos os vasos não tinha peso. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela tinha um capitel de cobre de altura de 3 côvados, e a rede, as romãs ao redor do capitel, tudo era de cobre. Semelhante a esta estava outra coluna contra a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, o segundo sacerdote, aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou a um oficial que tinha cargo dos homens de guerra, e a 5 homens dos que estavam na presença do rei, que se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. E tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os levou ao rei da Babilônia, Ribla, e o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate, e Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficara na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, deixou ficar, pôs sobre ele por governador a Gedalias, o filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, ele e os seus homens, que o rei da Babilônia pusera a Gedalias por governador, vieram a Gedalias a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, e a Joanã, filho de Careá, e a Seraías, o filho de Tamunete, o Netofatita, e a Jananias, filho de Macatita, eles e os seus homens. E Gedalias furou a eles e aos seus homens, e Gedalias jurou a eles e aos seus homens, dizendo: não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei da Babilônia, e o bem virá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elissama, da descendência real, e 10 homens com ele feriram a Gedalias, e ele morreu. Como também morreu os judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispá. Então o povo se levantou desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e foram ao Egito, porque temiam os caldeus.
Depois disso, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º ao 27 do mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão, e lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele na Babilônia. E lhe mudou as roupas de prisão, e de contínuo comeu pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência, pelo rei lhe foi dada subsistência contínua, e a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. E vamos ficando por aqui, encerrando o livro de 2 Reis, e amanhã começamos o primeiro livro das Crônicas dos Reis, tão citado aqui. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém. Persevere na leitura, na meditação e na prática da palavra do Senhor. Um grande abraço e até breve.